Nesse bom dia, vamos ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo falando sobre aspectos importantes do momento e do futuro do Vasco, depois da derrota que doeu muito para o Grêmio ontem em São Januário por 3-1. Roda a vinheta, o Bom Dia Gigante está entrando no ar. Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Foi doído e, acima de tudo, não sei dizer se foi surpreendente ou não. O Vasco poderia vencer o Grêmio ontem, jogando o Grêmio com 7 reservas? Paulo Vitor goleiro, Cortez lateral esquerdo, Everton Cebolinha e Diego Tardelli os únicos titulares do Grêmio. E o Vasco poderia sim derrotá-lo. O Vasco vinha de uma boa sequência, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, sendo que o empate fora de casa. E nessa sequência de vitórias, uma vitória muito boa sobre o Internacional em Porto Alegre. Um time que está aí no G8, digamos assim. E havia uma esperança muito grande. Mas inacreditavelmente, o Vasco voltou a começar bem e do meio para o final do jogo, muito mal. O técnico Vanderlei Luxemburgo falou na coletiva, reconheceu a superioridade técnica do Grêmio, reconheceu que o Grêmio tem mais time, mesmo com os suplentes, o que denota aquele detalhe que a gente vem salientando há muito tempo. A gente elogia quando o time se entrega e as coisas encaixam, que são momentos raros nesse campeonato. Não fosse o Vasco, 11º colocado no campeonato nacional. Se fossem menos raros, provavelmente o Vasco já estaria mais acima. Mas houve prejuízo de arbitragem, sem dúvida alguma. Também isso ajudou demais ao Vasco ainda estar faltando 9 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, pensando em não cair para a segunda divisão. Faltam 7, pelo menos 7, para se chegar à zona de 45, que é a zona de conforto, que tem ultimamente livrado as equipes do rebaixamento para a segunda divisão. Mas ontem o jogo tinha contorno de otimismo. O Vasco podia sim vencer um Grêmio esfacelado, mas não venceu. E o que é pior, repetiu os mesmos erros do jogo do Ceará. Jogou bem até 20, 25 minutos e depois caiu vertiginosamente. Perdeu para o Grêmio por 3-1, se manteve nos 38 e ficou numa posição incômoda, porque precisa vencer agora sábado o Fluminense, que é o clássico direto de uma equipe abaixo do Vasco na tabela de competição e que veio de uma derrota ontem para o Ceará e vem desesperado. É um clássico em que o Fluminense vem muito desesperado para cima do Vasco. Retrospecto? Pode ser bom, mas é um jogo específico. O técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso, sobre virar a página do Grêmio e pensar agora única e exclusivamente no confronto direto contra o Fluminense, sábado às 7 da noite, no Maracanã. No futebol você pode perder, e perder para uma grande equipe, né? Pode acontecer, nós perdemos para uma grande equipe. E sábado é um confronto direto. O Fluminense perdeu hoje, e é um confronto direto de um clássico com 2 equipes do Rio de Janeiro e buscando mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos um pouco mais na frente, o Fluminense um pouco mais atrás. Então nós temos que direcionar agora, já falei com os jogadores agora quando terminou o jogo, na reunião com eles, eu falei, olha, tira esse jogo das costas, do corpo e vamos recuperar para o próximo sábado, porque o nosso jogo é sábado, confronto direto, e temos que pensar no jogo de sábado e esquecemos desse jogo aqui porque nós fomos inferior ao Grêmio tecnicamente e perdemos para uma grande equipe, ponto, tem que reconhecer isso. Isso não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito você reconhecer a qualidade do adversário. Ele foi melhor do que a gente, soube virar o jogo, soube envolver a gente, tá certo? Você mudou, eu não mudei absolutamente nada. Simplesmente eu olhei a tabela. A tabela eu tenho 38 pontos e eu tinha para cima 7 pontos e para baixo 8 pontos. Agora parece que é 9, eu não sei por aí. Então se eu tenho 7 para cima, 9 para baixo, eu prefiro olhar para cima, tá certo? Mas eu não menti, o meu campeonato continua assim, manter o Vasco na primeira divisão. E é isso que é a minha proposta, não muda. Então nós temos um clássico no sábado extremamente importante, é a derrota para o Grêmio,
ela não machuca, ela dói porque você não gosta de perder, mas você perde para uma grande equipe, vem desfalcado, esquece. O Grêmio já deu demonstrações de elenco, não agora nesse jogo, para trás em algumas outras situações. Vanderlei Luxemburgo confirmou que realmente já começou a fazer planos e pensar em 2020. Como nós informamos aqui, já houve uma conversa, aliás, já aconteceram algumas conversas com o presidente Alexandre Campelo, com o diretor executivo Mário André Mazzucco e também com a comissão técnica. Começa a se mapear aí o que pode, o que não pode, análise de elenco. Já se tem várias conclusões de que o elenco do Vasco tem muitas deficiências, muitos desses jogadores não vão ficar. E sim, é claro, não vai se falar disso agora, mas já nos bastidores esse mapeamento. Mas Vanderlei também deixou bem claro que essa situação que envolve o Vasco eternamente, de brigas políticas, de poderes que estão sempre em conflito, isso tudo pode, de alguma maneira, também atrapalhar. Mas a decisão é dele. Mas ele deixou claro, está muito satisfeito dentro do Vasco. Mas uma coisa, ratificou aquilo que inclusive falamos ontem no pós-jogo. Há uma necessidade do Vasco ter jogadores grandes, jogadores de qualidade para a temporada 2020, para que o Vasco possa brigar por alguma coisa. Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso na entrevista coletiva. Deixou bem claro o seu posicionamento, que há uma necessidade sim, porque a disparidade é muito grande na hora dos embates contra os times grandes, aqueles times que estão acima do Vasco na tabela de classificação. Por isso, ele deixa bem claro que o treinador, e fica feliz por isso, apesar de ser muito enaltecido pelo torcedor, não era o que ele realmente mais gostaria, de ser enaltecido. Para ele, o Vasco precisa de jogadores para serem enaltecidos, e isso precisa ser pensado para o ano que vem. Eu acho que nós precisamos de ter grandes jogadores, né, para poder ser um Vasco forte e não o técnico, porque o técnico trabalha. Vai tudo até a beira do campo, depois dali para frente é uma outra história, né? Eu fico satisfeito do torcedor reconhecer isso, mas não é o que eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que nós tivéssemos uma equipe com muito mais qualidade, que nós temos uma equipe de qualidade, tanto é que nós saímos de um ponto para chegar onde nós chegamos, nós conseguimos aflorar a qualidade desses jogadores, mas ainda estamos distantes daquilo que nós queremos, porque o Vasco está distante a tempo das outras equipes. Bom, gente, agora tem jogo sábado. Jogo contra o Fluminense, já tem reapresentação agora, quinta-feira, o time se reapresenta, há uma expectativa grande em relação a dois atletas, Rossi e Oswaldo Henriques. O Rossi suspenso voltaria normalmente, mas o Rossi tem aí uma dorzinha pequena na coxa ainda, treinou ontem, antes do jogo, fez um treinamento, treinou muito bem, fez bom treinamento, e a tendência é que ele possa voltar, mas vai ser avaliado hoje e amanhã para ir para o jogo. E olha, fez muita falta ontem. E o outro, Oswaldo Henriques, que tem um problema crônico no tornozelo. O Vasco, inclusive, ontem liberou meio que um boletim médico, principalmente depois do que disse o Dr. Rodrigo Furtado na nossa live da última terça-feira, deixou bem claro o departamento médico do Vasco tomando posições. Breno, a situação é de recuperação, mas dificilmente vai jogar esse ano. Ramon, só em 2020. O jogador sequer foi inscrito no Campeonato Brasileiro. Cleiton, jogador que fica ali, vai, não vai, já está liberado. O Erley, situação muito difícil. O Oswaldo Henriques tem um problema no tornozelo. Melhorou muito, já está sem inchaço. Ontem correu, inclusive, pela manhã, fez um treinamento com a preparação física, já treinando no campo, e aí vai se avaliar hoje e amanhã para se saber a condição do Oswaldo Henriques. Mas a tendência é que o Oswaldo Henriques e o Rossi possam retornar à equipe, dando aí ao Vasco pelo menos uma consistência maior, um time quase completo dentro daquilo que o Vasco tem, que não é um teatro dos sonhos, para o jogo de sábado contra o Fluminense. Sendo assim, a dúvida realmente ali no meio, porque Guarim fez um jogo bom, mas ainda demonstrou uma dificuldade em adaptação, disse isso Vanderlei na coletiva. No caso de Raul, fez um jogo ruim, não foi um jogo bom. Richard também foi muito perseguido pelo torcedor por conta do segundo gol quando perdeu uma bola na intermediária. Enfim, o grupo não agradou ao seu torcedor, tirando aí pequenas exceções, mas no geral a torcida cobrou demais e Vanderlei vai ter que pensar num time para ganhar do Fluminense, chegar aos 41 no jogo de sábado no Maracanã. Bom, hoje acontece no Vasco uma reunião importante para a questão da aprovação das contas. Muita gente me procurou ontem em São Januário, sabendo que o canal não fala de política, mas que isso pode atrapalhar. Gente, o que foi comentado de que se as contas forem reprovadas, pode aí, de alguma maneira, impedir a vinda do fundo de investimentos para a reforma de São Januário, ou até mesmo essa possibilidade do Catar, não procede isso, gente.
Isso é uma coisa que independe, porque, querendo ou não, o presidente Alexandre Campelo ficará até o final do ano que vem, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria e que o retirem antes disso. Então, por enquanto, como disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, a política não o atinge, porque quem fechou o contrato com ele foi o atual presidente. Se o presidente sair, provavelmente Vanderlei vai sair junto. Mas a questão que envolve aí os investimentos dificilmente serão atingidos. Mas como o canal não fala muito de política, a gente vai acompanhar essa reunião, saber da questão das contas aprovadas ou não, porque isso também atinge diretamente o departamento de futebol. A informação que foi dada ontem no pré-jogo pelo Emerson Rocha, nós ratificamos hoje, segunda-feira, a possibilidade grande da questão da verba liberatória do empréstimo que o Vasco conseguiu ser colocada à disposição para pagamento maior de jogadores, funcionários, enfim. Segunda-feira deve ser batido o martelo e aí talvez uma grana maior. Agora é engraçado, muita gente comentou isso. É claro que isso não tem nada a ver. Os jogadores receberam, o time caiu de produção. Não tem nada a ver isso, gente. Muito pelo contrário. Os jogadores têm obrigação de jogar bem e o clube tem obrigação de pagá-los. Não é essa de, receberam, passaram a jogar bem ou jogar mal. Aí é muita paixão, é muita loucura. Aliás, uma outra situação que eu gostaria de esclarecer aqui no Bom Dia. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: poxa, o pessoal do Ceará ficou chateado com você porque você disse que o Raul, que é do Ceará, ele não merece vestir a camisa do Vasco. Primeiro que eu não disse que ele não merece. Acho que é um jogador que formado no Ceará, Clube, que é um clube que tem uma dimensão menor, é um grande clube, mas é uma dimensão menor. Tem uma filosofia diferente, não é um clube protagonista que vai ganhar títulos nacionais como o Vasco já ganhou alguns, títulos inclusive sul-americanos. Então ser formado no Clube Ceará, não é no estado. Gente, sem vitimização, pelo amor de Deus, a gente só quis dizer isso, que acha, e é uma opinião minha, que um jogador como o Raul, que é um bom jogador, que tem bons momentos no Vasco, mas que tem a questão do DNA, aí é uma opinião minha, de formação num clube que não seja um clube protagonista. Um jogador que vem de um grande clube para jogar no Vasco, esse sim tem aí um DNA vencedor. Tomara que eu esteja equivocado, tomara que o Raul melhore. É claro que a questão física dele ficou um tempo parado, também atrapalhou. Mas aí é uma opção da comissão técnica colocá-lo. Mas que ele não jogou bem no jogo com o Ceará, inclusive errou no gol, tentou dar um chapéu. E ontem também não jogou bem, não fez nada útil, nem armando, nem marcando, nem construindo. Isso é uma convicção que eu tenho, e que o Raul realmente não foi bem na partida de ontem contra o Grêmio. O grupo do Vasco volta a treinar esta tarde no CT do Almirante. Os jogadores têm que se reapresentar, fazer aí um regenerativo. Agora, amigo, é pijama treine. É mais atenção aos jogadores que estão aí fora, tentando se recuperar, e ao grupo que jogou ontem, descanso, para que o Vasco possa ter um time minimamente competitivo. A gente vai acompanhar o treinamento de hoje, vai correr atrás da informação para saber qual é o time que vai a campo nessa partida de sábado contra o Fluminense. Teríamos hoje até o TBT. Nosso Emerson Rocha fez o TBT muito carinhoso. Mas a gente acha que não há clima para a gente falar muito de TBT depois da derrota de ontem. Seria legal até para a gente dar uma badalada para o sábado. É uma opinião, eu acho que é uma linha editorial nossa. A gente respeita você, torcedor, que deve estar machucado, que deve estar chateado com essa derrota. A gente deixa o TBT para a semana que vem, para o jogo com o CSA, que aí vai ser no outro domingo. Antes, a gente vai ter o jogo do Palmeiras na quarta-feira, e na quinta-feira a gente tem esse TBT de Vasco e CSA. Provavelmente é o TBT que o Emerson Rocha, que vai estar aqui na quinta-feira, vai apresentar. Ok, turma? Uma ótima quinta-feira para vocês. Um grande abraço a todos e sigamos. A vida segue. Como eu sempre digo, hora de lamber as feridas e pensar no Fluminense, sábado, 7 da noite, no Maracanã. Tchau.